Sobre um tema que eu considero muito especial. Quero falar da turma de Jeová. Você já teve uma turma? A turminha de amigos? Legal, né? Tem uma turma de amigos. A gente tem uma turma de amigos, alguns de nós, principalmente os meninos, podem ter eventualmente recebido apelidos. Alguém aqui já recebeu um apelido? Não precisa dizer qual é, não. Tá? É constrangedor essa parte, de falar qual é o apelido. Mas alguém, provavelmente alguns aqui já tiveram, né? Alguns tiveram vários, né? Vários apelidos. Cada turma é um apelido diferente, né? Cada turma tem um apelido diferente. Eu tive alguns também, apelidos. E como eu tenho que falar, então vou falar meus apelidos aqui. Quando eu era uma criança, há pouco tempo atrás, acontecia que de vez em quando eu ficava um tanto distraído. Já sonhou acordar? Já, né? Eu sonhava acordar. O tempo todo. Então eu estava sempre sonhando, eu dormindo ou acordava. E aí, às vezes, até no meio de uma partida de futebol, alguém olhava para mim: acorda! Acorda! O jogo está acontecendo, aí o que você está fazendo? E aí me chamavam de sonâmbulo. Porque eu vivia dormindo acordado, dormindo, sei lá. Vivia sonhando. Só que, como as turmas costumam fazer, esse nome era muito grande. E aí, com o tempo, eles passavam a me chamar carinhosamente de Soneca. Eu me chamava para jogar bola. Soneca, vem jogar bola aqui. A Soneca era muito grande, com o passar do tempo começaram a me chamar de Neca. E Neca tinha uma vantagem, que quem não me conhecia não sabia de onde vinha esse negócio. Neca, o que é isso? Pode ser qualquer coisa. Mas passei vários anos da minha vida sendo chamado de Neca, por essa minha característica de andar distraído. Na escola, me deram outro nome. Somente no ônibus escolar, já que o ônibus escolar se convive lá durante 1 hora, 2 horas todo dia, acaba criando-se uma turma, né? E me chamavam no ônibus escolar de Figo. Por que Figo, né? Essa é a pergunta. Porque é doce? Porque é saboroso? Normalmente não é essa a razão, né? Que as turmas dão apelidos. Me chamam de Figo porque eu tinha bochechas grandes. Que saudade eu tenho das minhas bochechas. Como eu gostaria de ser chamado, você parece um Figo. Bom sinal isso. Tinha um amigo lá no Rio, que também era, ele me chamava de Figo por um tempo. O apelido é assim, né? Quanto mais você luta contra ele, pior é. Então, eu aceitei, né? Meu lado Figo e ser chamado de Figo e pronto. E é engraçado que a família desse amigo me chamava de Figo também. Então a mãe dele me chamou: oi Figo, você quer lanchar? A avó dele me chamava de Figo. Isso é tão curioso. 15 anos depois, ninguém mais lembrava disso, a avó dele continuava me chamando. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Os apelidos, de alguma forma, simbolizam uma característica nossa. Para o bem ou para o mal, certo? Simbolizam alguma característica. E aí passamos a ser conhecidos por aquele apelido, passamos a ser lembrados daquela característica. Com o tempo passa a ser uma certa simplificação de nós, isso nos incomoda. Né? Imagina que isso pode acontecer com qualquer um. Certo? E quando eu falo qualquer um, eu quero dizer qualquer um. Até com Deus eterno. Deus eterno, ele é conhecido de várias formas. Ele mesmo se deu, vamos dizer assim, vários nomes. Mas o apelido não é dado por nós mesmos, né? É dado pelos outros. E Deus recebeu muitos apelidos ou muitos rótulos ao longo do tempo. Porque Deus é isso. Porque Deus é bom. E se Deus é bom, Ele vai agir sempre assim. Deus é bom? É. O problema é chegar à conclusão do que é ser bom. O que é bondade. Deus é amor. É verdade. Deus é amor? Sem dúvida. O problema é chegarmos a uma conclusão sobre o que é amor. Mas o que for amor, Deus é.
está tão definido assim como parece. Não, mas Deus perdoa. É verdade, Deus não perdoa? Não perdoa. Em que situação? Exato. Já ficou mais amplo, ficou um pouco mais difícil. E a verdade é que com o tempo, ou dependendo do nosso nível de intimidade com Deus, Deus pode virar um conceito. Ou um conjunto de conceitos. Se nós ficarmos a uma certa distância de Deus, a um certo nível de profundidade ou de pouca profundidade com Deus, Deus passa a ser um conjunto de conceitos. Deus pode ser amor, pode ser vontade, pode ser energia. Não, Deus é energia, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui nas plantas, no ar. Deus está em todos os lugares? Está. Está uma energia? Não, calma. Mas não deixa de ser, ou é? Bem, não vou entrar nesse mérito. Não, Deus é difícil, Deus é perdão, Deus é Maria, Deus é Jesus, Deus é vingador. Dependendo da nossa experiência. Deus pode ser um conceito. E alguns de nós temos muita dificuldade em entender que Deus não é um conceito, Deus é um sujeito. Deus é um sujeito. Deus é um sujeito. Alguém com suas preferências, com sua personalidade, com suas vontades. E com muito campo de ação. Imagina um cara que fala com Deus frente a frente. Já ouviu um sujeito assim? Já? Outro sujeito. Esse cara que falava com Deus frente a frente, vamos lá em Êxodo 33. Vamos lá ligar nossas Bíblias ou abri-las. Em Êxodo capítulo 33. Moisés era um sujeito assim, falava com Deus frente a frente, um sujeito falando com outro sujeito. E mesmo assim, depois de um tempo, Moisés, depois de tirar o povo do Egito, ele resolveu que ele queria conhecer mais a esse sujeito. Ele sentiu que ele precisava. E hoje nós vamos ler muitas escrituras. Eu vou contar um negócio para vocês, viu? Normalmente, quando o pregador diz que você vai ler muitas escrituras, é que não tem muito tempo para se preparar. Aí você precisa ler um monte de escritura para preencher o tempo. Quando você tem poucas escrituras, você tem mais coisa para falar. Quando você tem só uma escritura, ou você está muito bem preparado, ou está completamente despreparado. Os pregadores vão ficar bravos comigo. Vamos lá. Êxodo 33 diz assim no verso 12: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse é o papo de Yahvé com Moisés. E Moisés, depois disso aqui, ele combina com Moisés no encontro, ele passa, né? Moisés vê a glória dele. Mas aqui é muito interessante, vemos que ele diz assim: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
E veja que ele tem todo o direito de ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, tem compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Afinal de contas, se tem alguém que tem direito e tem o direito de fazer o que quer, é ele. Ele somos nós que dizemos o contrário. Ele tem suas preferências. E a Vé tem suas preferências, seus desejos, sua personalidade, seus sonhos, seus traços de caráter. Boa parte dessas características depois ele nos mostra em Jesus, né? Nós vamos falar disso agora. Agora, o fato de ele dizer que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser ter compaixão, não significa que isso vai ser feito a bambu. Ele vai dizer, não, eu quero ter misericórdia daquele ali. Ah, hoje eu acordei com vontade de ter misericórdia daquele ali. Não, essa moça aqui com esse cabelo horroroso, não vou ter misericórdia dela de jeito nenhum. Sem perdão esse cabelo aqui. Não é muito assim. Deus conhece cada um. E com base nessas informações que Deus tinha e tem, ele tomava a decisão dele. Com base nas posturas que essas pessoas tinham em relação a ele, ele fazia o seu juízo, tomava o seu juízo. E ele tinha misericórdia de quem ele queria e tinha compaixão de quem ele queria. Mas isso não era desprovido completamente de sentido. Ele tem todo o direito. Isso significa que, com base nesse conhecimento que Deus tinha de cada um, Deus podia aprovar ou não aprovar. E mais, significa que Deus examina e se importa com o que nós pensamos, com o que nós queremos e com o que nós desejamos. Ele se importa. Deus vai se relacionar com aqueles que Ele quer, mas não é completamente amor. Mas Ele vai ter suas preferências, sua empatia. E Ele vai se importar com as pessoas de forma diferente. Ah, Deus não trata todos iguais? Calma, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos ficar nesse mérito aqui. Ele se importa. Quando você tinha a sua turma, essa turma, eu aposto que ela tinha algo em comum. Aquelas pessoas que faziam parte daquela turma tinham algo em comum. Ou gostavam de jogar a bola, ou estavam dentro da mesma comunidade ali e brincavam juntos, ou estudavam na mesma escola, ou gostavam de estudar de um jeito, ou gostavam de determinado assunto, ou de outro. Tinha algo em comum ali. Com Deus não é diferente. Deus procura aqueles com quem Ele tem elementos em comum. Aqueles que valorizam o que Ele valoriza, que o estimam o que é sagrado, que valorizam o que é sagrado. Eu posso até pensar assim, então tá bem. Porque para mim Deus é incrível. Deus é 10. Deus é demais. Deus é meu sol, é minha luz, é minha alegria. Ele está dentro de mim, eu sinto. Algo assim. Tudo. Isso é tudo. Está cansado. Deus é tudo. É? Legal, você ama o que Ele ama então. Isso é incrível, é isso mesmo, essa é a ideia. Significa que você ama a palavra dele, como Ele ama a sua palavra. E se você ama a palavra dele, você não consegue ficar longe dela. Porque você estuda, você quer aprender, você quer lutar com ela, quer aprender mais dela, quer extrair seu significado, quer ver o que está por trás. Você ama experimentar a palavra dele, você ama viver a palavra dele. Quem aqui já experimentou uma paixão adolescente? Você ama aquilo, aquela pessoa, você é fixado, você tem paixão por aquilo, você não quer ficar longe, quer ligar, alô? Se você não comentar meu perfil no Facebook, você ama, você quer estar perto, qualquer coisa ali. Pensa nesse amor meio psicótico. E agora pensa
do seu amor pelas Escrituras, por exemplo. Isso é um bom sintoma. Isso não é tudo, mas é um bom sintoma do quanto você ama a Deus. Do quanto você ama a palavra. Do quanto você passa tempo alheio à palavra, tentando entender. E quando a palavra não te diz algo, pode acontecer, né? Eu li um dia lá, pô, caramba, não aprendi nada hoje. E no dia seguinte você vê, caramba, vai ter uma coisa errada. Você vai ter que começar a reclamar com Deus aqui. Ei, eu quero aprender mais aqui. Eu quero mudar, tem algo aqui no meu coração. Isso mostra um pouquinho, só um pouquinho, quanto nós estimamos. Bom sintoma. Posso pensar assim. Deus procura aqueles que estão agradecidos pelo que Ele tem feito. Ontem eu tive uma experiência interessante. Lá em casa tinham algumas coisas para consertar. Algumas coisas. Eu vi uma história interessante. Falava assim, o marido falando lá para a mulher. Falava assim, eu já te falei que eu vou consertar esse negócio. Não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Aí o Wesley foi lá em casa ontem e ele falou que ele gosta de mim. Eu só estava mentindo a comida para ele passar um tempo. Ele passou 5 horas lá e a gente quase chegou na metade. Tem trabalho. Vamos lá em Gênesis 28. Tem um exemplo aqui. Essas preferências, Deus exerce claramente o seu direito de preferência. Claramente. E aqui temos um exemplo disso. Yahvé e sua turma. Quem é da turma de Yahvé? Gênesis 28, no verso 6, diz assim: Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filho de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. O que é essa escritura? Nós vemos aqui a situação de Esaú. E Esaú, meu amigo, era um bom sujeito. Esaú era um bom sujeito. Cara, cumpridor dos seus deveres. Cara que era o querido do papai dele. Cara que sabia caçar e ia e passava tempo e caçava. E ele cozinhava bem. Então bem que a comida preferida do pai dele era um cozido que ele fazia. Cozinhava bem. Ele agradava ao pai, obedecia aos pais. Aqui você vê, ele havia aos 40 anos, casado com mulheres cananeias, e por algum motivo ele só percebeu agora que Isaac e Rebeca não aprovavam. E ele viu que aprovava as mulheres da família dele. Então, eu vou fazer isso então, porque eu quero agradar meus pais. Eu quero fazer a vontade dos meus pais. E ele foi lá e buscou uma mulher aos parentes dele para casar. E assim era Esaú. Esaú respeitava os pais e tinha seus talentos. E era um sujeito legal, cumpridor dos seus deveres ali. Uma autoridade entre o povo. Ele tinha um probleminha. Ali em Gênesis 27, um pouquinho atrás, diz assim. 27, 41. Depois de Jacó receber a bênção que era para ele, e veja bem, o que Jacó fez afinal para Esaú ficar chateado com ele, né? Jacó só chantageou Esaú para receber os direitos do filho mais velho de Esaú, que Esaú poderia não ter topado, afinal de contas ele não ia morrer de fome nunca, né? Não ia deixar, mas houve uma certa chantagem ali, chegou com muita fome e Jacó falou: "Ei, dá aqui a comida perfeita." Já chegou em casa com muita fome.
Aquele aroma delicioso. Pois é, a Olga às vezes fica me torturando em casa. E aí, Jacó aproveitou a oportunidade, falou, tá bom. E aí, pegou os direitos do filho mais velho. Depois, na hora de receber a bênção, Rebeca teve uma ideia brilhante para Jacó, claro. Jacó recebeu a bênção que era para Esaú. E só por causa dessas duas coisas, aconteceu isso aqui em Gênesis 27, por exemplo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. A gente não tem muitas dicas sobre como Esaú era, mas tem algumas. E aqui está uma delas. Jacó havia cometido uma ofensa contra Esaú, na sua opinião? O que você acha? Sim? Não? Normal? Sim. Chantagear é normal? Sim. Mentir para o pai, receber é normal? Não. Havia cometido, né? Eram ofensas superficiais ou ofensas profundas? Profundas. Para Esaú eram ofensas de vida e morte. Mas Esaú aqui guarda rancor contra Jacó e se consola com a ideia de matá-lo depois que Isaac morresse. Mas veja, aqui dá uma dica só. Deus, Ele aceita quem Ele quer, tem misericórdia de quem Ele quer e compaixão de quem Ele quer. Esaú aqui, ele guardou rancor com Jacó. E é só para a gente ter uma visão um pouco dos critérios de Deus. O que Deus gosta em alguém? Eu não lembro de qualquer herói da fé, de pessoa provada por Deus, que tenha guardado rancor. Simplesmente, Deus procura, como nós, procuramos para ter amizade, empatia, aqueles nossos melhores amigos, pessoas que têm coisas em comum conosco. Muitos elementos em comum conosco. E Esaú, e esse parece que é um ponto que Deus, quando vai escolher a sua turma, ele toma um cuidado especial. Ele não fala tanto de perdão a todos. Esaú tinha essa questão. Ele guardou rancor. Mas então, ele guardou rancor por causa de uma ofensa muito grave. Não importa. Guardou rancor. Você não perdoa, está fora da turma de Deus. Está fora. E tinha outras coisas, né? Esaú, ao desprezar seus direitos de filho mais velho, também não deu valor para algo que Deus valorizava. Diz assim em Gênesis 28. Deus faz o acordo com Jacó. E a Vé vai montando a sua turma, né? Com Jacó. E diz assim, no verso 10, Jacó partiu para Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, que o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono e disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, que é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha usado como travesseiro e colocou-a em pé, como coluna, e derramou o óleo no seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei, ele disse. Aqui você vê a importância que Jacó dá às questões sagradas.
Se Esaú desprezou os direitos do filho mais velho, Jacó levava muito a sério o que Deus considerava sagrado. Deus faz um acordo com ele e Jacó teme a Deus, respeita a Deus e valoriza o que é sagrado. Então, uma outra dica aqui de como Deus monta a sua turma. Como Yahvé monta a sua turma. Valoriza o que ele valoriza. Jacó foi assim. E você vê aqui que Jacó adere ao acordo. E nesse momento Jacó só quer que aquela viagem dê certo. Ele nunca tinha viajado sozinho. E ele estava tenso com isso. Ao mesmo tempo demonstra muito mais respeito pelo que é sagrado do que Esaú demonstrou. Não precisa lá não. Diz em Malaquias assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, mas todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Isso é Deus falando. Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú. E Esaú, ele tinha um perfil, como eu falei, respeitável aos nossos olhos. Era uma autoridade, tinha suas riquezas, era basicamente honesto no que ele fazia. Se você pensar em honestidade em termos legais, era mais honesto que Jacó. Mas Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Por quê? Outras características espirituais em Jacó, da personalidade, do caráter de Jacó, foram determinantes para que Deus amasse Jacó e rejeitasse Esaú. Como Jacó reagia, o que Jacó valorizava, como Jacó era agradecido ao que Deus lhe oferecia. Tudo isso fazia diferença. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, mas não é completamente aleatório. Em Romanos, vamos agora para o Novo Testamento um pouquinho. Tem uma coisa interessante quando nós estudamos essas características de Deus, e assustadora. E na minha opinião, esse é que Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje, amanhã e sempre. O Deus que tem misericórdia de quem Ele quer, e que tem compaixão de quem Ele quer, é o mesmo Deus. O mesmo Yahvé. O mesmo. E o mesmo que quer ter a sua turma. Quer fazer parte da turma de Deus, de Yahvé? Tem misericórdia de quem Ele quer. E tem compaixão de quem Ele quer. Mas não é aleatório. Diz assim em Romanos 9, no verso 13. Diz assim: é o mesmo Deus e a mesma palavra. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira alguma, de maneira nenhuma. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, e de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende. Romanos 9, 13. Agora 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele quer. Não, mas é que no Novo Testamento é diferente. Sério? Sim, algumas. A estrutura da fé, né? Montada de forma diferente, é verdade. Mas Deus é o mesmo, e Ele pensa da mesma forma, e Ele sente da mesma forma. Senhores que não leram o Antigo Testamento, por favor, né? Tomar vergonha na cara e ler o Antigo Testamento. Quer conhecer o Deus Eterno? Leia o Antigo Testamento. Leia, conheça a natureza de Deus. Isso nos ajuda a entender o livro. E ajuda a construir um pouquinho de temor também nas coisas. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece. Essa Escritura fala:
Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? O esforço não é importante. O desejo humano não é importante. Que desejo é esse aqui? Ah, eu quero, mas eu quero tanto. Isso não depende só disso. Isso é suficiente. É um bom começo, mas é suficiente. E o esforço? O esforço definitivamente não tem nada a ver com fazer parte da turma de Deus. Ah, mas quem faz parte da turma de Deus não precisa se esforçar? Calma. Isso não tem nada a ver. Deus está preocupado com o nosso coração, com nossas motivações, com o que nós valorizamos. A Ele, ao que é sagrado e o que Ele estima. Se nós valorizamos a palavra de Deus, mas eu me esforço para ler a Bíblia todo dia. Ei, se você não ama a Bíblia, você não vai conseguir ler a Bíblia com frequência, estudá-la e se aprofundar nela. Não vai. Vai ser um esforço tremendo que você não vai chegar lá. Precisa vir de dentro. Se você não ama a Deus, você não vai querer estar com Ele, passar tempo com Ele, orar a Ele, obedecê-lo, desejar entendê-lo cada vez mais, para obedecê-lo cada vez mais, com cada vez mais profundidade e efetividade. Se não somos gratos ao que Ele fez por nós, não vamos querer responder com gratidão. Quer dizer que eu não preciso me esforçar? Você não precisa se esforçar. Esforçar pelo esforço? Você precisa, nós precisamos responder a Ele, amar o que Ele ama, querer o que Ele quer. Você não vai se esforçar. Você não vai conseguir agir diferente. É diferente de se esforçar. Eu preciso me esforçar para lavar o banheiro. Eu preciso. Eu preciso me esforçar para trocar as lâmpadas lá de casa. Eu preciso me esforçar para isso. Eu não tenho motivação suficiente para isso. Ontem o Wesley foi lá em casa, a gente trocou um monte de lâmpada. E alguns bocais. Trocar uma lâmpada eu sou capaz, bocal não. E aí depois que nós passamos um tempo lá, trocamos todas as lâmpadas. Aí chegou no fim, eu fui tomar um banho. E aí a luz começou a flutuar. Eu tinha lá, 5 horas trabalhando, trocando lâmpada. A luz começou tomando banho. A luz flutuando, será que vai cair? Aí a luz flutua e apaga na minha cabeça. Eu olhei para aquela luz assim. E depois eu ri, né? Não é possível isso. Eu demoro 6 meses para trocar as lâmpadas lá de casa. E 2 horas depois de trocar as lâmpadas, apaga uma lâmpada aqui na minha cabeça. Isso me custa esforço. Ler a Bíblia não. Ler a Bíblia é um prazer. É uma alegria. É uma alegria. Sempre foi uma alegria? Não. Em alguns momentos foi um esforço tremendo, porque eu não estava com a menor vontade de ler. Mas para isso serve o arrependimento. Para isso serve a cruz. Para isso serve a oração. Para isso serve o discipulado. Para isso serve a igreja. Para isso serve os irmãos. Para isso serve o irmão. Deus não. Deus procura pessoas com o coração dele. Por que você acha que Deus tinha tanta amizade com Davi? O homem segundo o coração de Deus. Ele tinha empatia com Davi. Davi gostava do que Deus gostava e se indignava com o que Deus se indignava. E ele fazia a vontade de Deus. Todo o tempo? Não. Mas aí ele tinha alguém do lado dele para chamar a atenção dele e se arrepender e fazer a vontade de Deus. Amém. O esforço não tem valor pelo esforço. Não depende de nós. Deus tem compaixão com quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Como eu vou saber que Deus não quer endurecer o meu coração? É uma boa pergunta. Mas algumas dicas estão aí. Você tem muita dificuldade de perdoar. Você tem muita dificuldade, você fica crítico com qualquer bobagem. Você guarda rancor por qualquer coisa. Você se afasta dos filhos de Deus por algo que você interpreta na sua cabeça que está muito errado. Toda hora. Você demora a resolver. Você briga, mas demora a resolver. Porque Deus tem empatia por aqueles que valorizam o que Ele valoriza. E Deus valoriza muito, muito os seus filhos. Se você valoriza os seus filhos, perdoa rápido, o ama e ama as suas escrituras, Deus
não vai querer endurecer seu coração? Nunca. Deus gosta de ter sua turma. Jeová quer ter uma turma enorme. Ele quer que todos façam parte da turma dele. Amém. Mas alguns não vão querer. Eu não conheço, a minha experiência pessoal, tá? Isso não está na Bíblia. Vou falar, a maioria das pessoas que tem um coração muito crítico, demora muito a perdoar, eventualmente o coração fica duro e ela abandona a fé. Em algum momento. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece o coração de quem Ele quer. Em algum momento isso acontece. Para concluir, lá mesmo, no verso 19, Romanos 9, 19, diz assim: mas alguns de vocês me dirão, então, por que Deus ainda nos culpa? Os caras não estão entendendo nada. Pois que existe a sua vontade. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Amém. Como Ele diz em Oséias: chamarei o meu povo, quem não é meu povo, e chamarei a minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Yahvé e sua turma. Essa é a turma de Deus. Essa é a família de Deus. Deus junta aqueles que não só pensam como Ele, mas têm um desejo íntimo e profundo de pensar como Ele. E isso é exatamente o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. Aprender a pensar como Deus. Aprender a reagir como Deus. Aprender a amar o que Deus ama. Por meio de Cristo, Deus criou uma forma para que mais e mais pessoas pudessem ter a oportunidade de mudar, de ser outra pessoa, uma pessoa que ia ser segundo o coração do próprio Deus. E a turma de Yahvé pode crescer indefinidamente. Muito obrigado. Melhor.